Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse é o canal Professor Patrick Rocha. Nosso lema é aprender e evoluir. Se você gostar desse vídeo, vou pedir para que você inscreva-se, dê seu like e compartilhe, tá? Nós estamos estudando os PETs, Planos de Estudos Tutorados, um material elaborado pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais para esse tempo de estudos remotos, tá? Estamos no ano de 2021, tá? A disciplina é Filosofia Série, aqui é o terceiro ano do ensino médio. Ok? O eixo temático é conhecer, o tema tipos de conhecimento, tá? Tipos de conhecimento, a diversidade de saberes. Então vamos, gente, vou fazer a leitura, as explicações, comentários e no final a resolução das atividades, tá ok? Você já se perguntou sobre como conhecemos o mundo? Será que as coisas são exatamente da forma que as percebemos? O azul do céu é percebido da mesma forma por todo mundo? É possível conferir isso? Essas questões revelam que o conhecimento sobre o mundo não é tão objetivo quanto pensamos. Esta semana você será convidado a revisitar teorias filosóficas que se debruçam sobre o problema do conhecimento. Então vamos lá, recapitulando: epistemologia. A epistemologia, também conhecida como teoria do conhecimento, é a área da filosofia que investiga como ocorre o conhecimento humano, tá bom? Então, o conhecimento humano, como se constrói, como que ocorre, então quem estuda isso é a epistemologia. É uma investigação sobre a natureza, as causas, as etapas do conhecimento. Teoria das ideias. Platão desenvolveu uma teoria do conhecimento para mostrar a natureza do conhecimento verdadeiro, grego episteme, e de como acessá-la, bem como de distingui-lo da opinião, grego significa doxa. Então, como distinguir o conhecimento verdadeiro da doxa, da opinião? Para ilustrar sua teoria, Platão, entre outros exemplos, usa a alegoria da caverna. Então aqui, né, a foto da alegoria, um desenho da alegoria da caverna, mostra o cativo, né, as pessoas presas lá no fundo da caverna, os espetáculos de sombras, a quais eles acreditavam ser a verdade, que é a visão que eles tinham disso aqui, das sombras, a luz, né, é o caminho dos fantoches, né, que os fantoches que as pessoas que trabalhavam lá na caverna, mas que não eram os escravos, eles passavam na frente do fogo, que era para manter aquecido aquele lugar, né, e depois, então isso gerava um ambiente de ilusão, porque ele estava vendo só o sentido. E lá fora, o sol, né, a ideia do sol, luz do sol entra além né, dos muros, sol, a ideia do bom, a área da filosofia, a área da razão, da crença, ok? Vamos lá então aprofundar um pouquinho esse estudo então do mito da caverna. Em sua obra A República, Platão, através de Sócrates, pede a Glauco para imaginar um grupo de pessoas presas por correntes no interior de uma caverna desde a sua infância. Por estarem presas, elas só poderiam olhar para a parede do fundo da caverna. Nesta parede eram projetadas sombras de objetos, pessoas, animais que passavam do lado de fora. Como não podiam olhar para trás, essas pessoas achavam que as sombras eram as coisas reais. Mas uma dessas pessoas consegue se soltar das correntes e sair da caverna. Do lado de fora, depois de superar a dor causada pela luz do sol, ela consegue enxergar a realidade com maior nitidez. Ao voltar para a caverna e tentar mostrar para os outros prisioneiros que existe uma realidade mais nítida, mais real do lado de fora, este integrante seria questionado, ignorado e até morto. Olha para você ver. Então ele se libertou das correntes, viu que o mundo lá fora não era aquilo que ele estava, né? Viu que aquilo lá era, na realidade, uma ilusão projetada pela visão, pela cabeça deles, ok? Mas ele não foi aceito, né? As pessoas que estavam lá mergulhadas falaram: não, você está errado, isso aqui é a verdade, pronto. As sombras projetadas no interior da caverna correspondem às informações recebidas pelos sentidos, geradores de opinião e crença. Então, sentidos trazem opinião e crença. O lado de fora da caverna corresponde no plano inteligível do conhecimento,
Os seres e objetos fora da caverna correspondem às formas ou às ideias perfeitas, e o sol corresponde à própria ideia do bem. O prisioneiro que consegue se soltar das correntes, acessar o lado de fora, é o filósofo, ou aquele que busca pensar filosoficamente. O caminho que leva para fora da caverna é o método dialético, que consiste na contraposição argumentativa para se chegar a uma ideia-forma perfeita e imutável. Platão compreende o plano da realidade física como cópia, imagem ou mesmo sombra de ideias perfeitas e imutáveis que pertencem a um extrato superior de realidade. Para Platão, os sentidos humanos são capazes de acessar apenas a realidade física e somente a razão é capaz de contemplar as formas ou ideias de uma realidade inteligível. A característica principal da realidade física é a mudança, a impermanência. Isto, segundo Platão, configura a impossibilidade de se obter o conhecimento verdadeiro através dos sentidos. O caminho para a verdade seria, portanto, passar das sensações para as ideias perfeitas. Então, a sensação que os sentidos nos trazem para as ideias perfeitas. Esse seria o caminho, ideal para Platão. Por exemplo, ao invés de buscar o amor verdadeiro nos sentimentos provocados pelas relações amorosas imperfeitas que vivemos, deveríamos buscar o amor enquanto ideia, forma perfeita no plano inteligível. Na vida concreta, os jeitos de amar são diversos e possuem duração relativa. É bastante comum encontrar pessoas desiludidas nas relações amorosas, pois toda forma de viver o amor são simulações do verdadeiro amor, cópias da ideia de amor perfeito no plano inteligível. O amor platônico diz respeito a buscar o amor ideia perfeito e não o amor cópia imperfeito. Os sentimentos, desejos, calafrios, barriga borbulhando não podem ser confundidos com amor de verdade, pois não passam de imagens mais ou menos distorcidas e opacas da forma perfeita do amor. Então, gente, na realidade, isso aqui a gente pode falar que é a paixão, né? As pessoas apaixonadas ficam nervosas, mas você não pode dizer que aquilo é amor, porque o amor é construído na relação, do dia a dia, né? Na vida concreta, e não na vida ilusória que a gente acha, né? Entendeu? É interessante trazer essa questão do amor aqui, porque o amor, da paixão, porque muitas pessoas às vezes estão apaixonadas e confundem essa paixão com amor, entendeu? Porque a paixão, na realidade, ela é muito mais provocada pelos sentimentos, pelos sentidos, entendeu? Do que pela razão. O amor, ele tem razão, entendeu? O amor tem razão. Você fala assim que, né? Porque o amor é você ver que a pessoa é imperfeita, que a pessoa tem seus defeitos, mas você ama ela daquele mesmo jeito. A paixão não, a paixão acha que a pessoa é Deus, uma deusa. Tem uma música antiga dos anos 80 que falava: como uma deusa você me mantém. As pessoas tratam os outros como deuses. E assim, complicado essa relação aí, porque pessoas não são deuses, pessoas são imperfeitas. Tá certo? Então vamos lá. Racionalismo, empirismo, criticismo, e depois nós vamos para as nossas atividades. O racionalismo, gente, é uma corrente filosófica que valoriza e prioriza a razão no processo do conhecimento. Para os racionalistas, os sentidos são fontes de engano e erro. As ideias teriam origem na própria razão humana. O racionalismo pode ser compreendido sob a ótica do inatismo também. O inatismo afirma que o conhecimento já nasce com o ser humano e, portanto, não depende da experiência. René Descartes, Gottfried Leibniz e Baruch de Spinoza são alguns representantes dessa corrente. Ok? Então, esse é o racionalismo aqui que a gente pode destacar aqui, o Descartes, o Spinoza, tá ok? Empirismo. Para o empirismo, a base do conhecimento é a experiência. As ideias, o conhecimento e a própria razão são produto das experiências sensoriais advindas do contato do homem com o mundo. Nessa perspectiva, ao nascer uma criança seria como uma folha em branco
e com as experiências, vivências, essa folha, né, a criança, seria preenchida. John Locke, David Hume, George Berkeley são alguns membros dessa corrente filosófica, ok? Então o empirismo, ele acredita na questão dos sentidos e o racionalismo na razão. Agora o criticismo. O criticismo é o método de investigação filosófica de Immanuel Kant, caracteriza-se por investigar os limites da possibilidade do conhecimento. Com esta metodologia, Kant compreende que tanto o empirismo quanto o racionalismo seriam insuficientes para explicar a maneira como ocorre o conhecimento. De acordo com o criticismo kantiano, o conhecimento depende tanto da experiência, que é o empirismo, quanto a racionalidade humana, o racionalismo. Então Kant vai falar assim, opa, nem empirismo nem racionalismo, mas os dois em comunhão, entendeu? Nenhum nem outro, mas os dois caminhando juntos. Para Kant, o ser humano possui estruturas que antecedem e filtram a realidade de determinada forma, formas puras da sensibilidade e categorias a priori do entendimento. Ou seja, o ser humano ele possui sim o conhecimento que vem dos sentidos, mas também o conhecimento que vem pela razão. Então, vamos lá para as nossas atividades. Enem, texto 1. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é da prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. René Descartes. Então, ele vai falar que é um perigo os sentidos. Texto 2. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deveria esta suposta ideia? De que impressão deriva esta suposta ideia? E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. David Hume, uma investigação sobre o entendimento. Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento. Então a gente já pode dizer de antemão que o Descartes vai falar ele vai falar contra os sentidos, e sim a favor da razão, e o David Hume através da experiência. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume, defendem os sentidos como critério originário para considerar o conhecimento legítimo. Não, os dois não defendem, um só defende isso aí, que é o Hume. Entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. Não está falando nada disso aqui. C. São legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento. Também é mentira, porque a gente acabou de ler que o criticismo é do Kant, Immanuel Kant. D. Concordo que conhecimento humano é impossível em relação às ideias dos sentidos. Eles também não estão falando nada de que é impossível. E. Atribui diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Então, é a letra E. A resposta da 1 é a letra E. Atribui diferentes lugares ao papel dos sentidos, no processo de obtenção do conhecimento, ok? Número 2. Enem também. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto da razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias forma-se em sua mente. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa situação? Vamos lá para a resposta. A resposta é a letra D. Como que Platão se situa diante dessa relação? Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Entendeu? Ok, então a resposta é D. Número 3.
Na sua obra Crítica da Razão Pura, Kant escreve: se todo nosso conhecimento se inicia com a experiência, isso não prova que ele deriva por inteiro da experiência. Levando em consideração este fragmento e a maneira como Kant se posiciona em relação ao empirismo e ao racionalismo, disserte sobre como se dá o processo do conhecimento para este filósofo. Então, aqui na número 3 é uma sugestão de resposta, tá? Você pode se basear, mas faça da sua maneira, as suas pesquisas aí para responder. Segundo o texto, que Kant entende que é o conhecimento até pode se iniciar com a experiência. Ah, pode se iniciar com a experiência. O primeiro contato que temos com o mundo se dá pelos sentidos, visão, audição, tato, né? Mas após esse captar de experiência, podemos elaborar pensamentos. Podemos, por meio do pensamento, ver e perceber racionalmente as diferenças entre as coisas. Somente os sentidos não daria para elaborar o pensamento. E nem somente a razão poderia também elaborar o pensar. Os dois, o que são os dois, experiência e razão, devem andar juntos para tornar o pensamento mais eficiente. Ok, pessoas? Então vou pedir novamente, se você gostou desse canal, dê lá seu like, compartilhe e inscreva-se, tá? Um grande abraço para vocês e até mais. Valeu, tchau!